Deus Pai Santo e Poderoso, pela sua bendita palavra de poder, de salvação, graça, bondade, milagres e bênçãos, nós te agradecemos, meu Deus e meu Pai poderoso, por tuas bondosas maravilhas, do seu grandioso poder. Em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, mais uma vez, estamos, meu Pai querido, levando o Evangelho eterno para que o mundo veja e conheça, Senhor Deus, a nova etapa da salvação. Ó Deus, o tempo em que os homens, Senhor Deus querido, como os homens poderão chegar a Deus pelas obras da fé. Como em tuas mãos, maravilhoso Deus, eu te apresento todos nas tuas mãos santas e poderosas, em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém e amém. 1 Reis 17, primeiro, diz a palavra de Deus. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ó Deus poderoso, nós te agradecemos por sua palavra confirmada para nós nesta noite. Amém. Meus queridos irmãos, hoje, como sempre, nós temos um aprendizado. Eu quero de antemão dizer que o aprendizado que hoje estamos vendo, ouvindo, aprendendo, não faz parte do aprendizado comum que são apresentados. Não. Ele faz parte de um aprendizado da classe superior e como Deus tem um propósito de arrebatar o seu povo. Hoje vamos falar sobre Jezabel e o Deus Baal. Vocês sabem quem é Jezabel? Uma profetisa muito bonita, pelo menos o reboque dizia, né? Essa reboque, sabia? É porque já tem no coração que Deus não fez ele completo. Glórias a Deus. Atualmente as pessoas pensam que Baal era perverso. Esquece. Ninguém vai servir ninguém perverso. Ninguém vai seguir uma pessoa ruim. Não, se você souber, claro. Se não souber, até fica quieto. Mas durante muito tempo não deu para saber se aquela pessoa era ou não era ruim. Sim, mas continuaram seguindo. Então Baal não era aquela pessoa perversa. Pastor, mas não era uma pessoa, um demônio. Sim, era um demônio. Você sabe a origem das estátuas? Eles não sabem, né? A origem das estátuas, principalmente aquelas estátuas malignas, né? Ninguém sabe a origem das estátuas. Até muitas pessoas põem na cabeça como que uma estátua é diferente das outras. Como surgiu a primeira? Os demônios tinham pessoas, não tem, para inspirar em visão como eles são e levantar uma estátua da forma dele. E assim sucedia também no passado e até nos dias atuais também sucede isso. Se não estamos vendo, é porque já estão acomodados, porque já tem muita estátua e já está cheio o cenário, né? E hoje as estátuas não são mais de pessoas que já morreram. As estátuas não são mais de pessoas que aparente pode ser alguém, um demônio em forma de um anjo caído. Não. As estátuas hoje é algo que a pessoa se apega. Você se apegou em quê? É uma estátua sua.
Por exemplo, Isaías tinha uma estátua muito grande na vida dele. Quem pode dizer para mim qual era o nome da estátua que Isaías adorava? O rei Uzias. Só o dia que o rei Uzias morreu é que Deus falou com Isaías. Antes que Uzias morresse, Deus nunca chamava Isaías. Então, no ano que morreu o rei Uzias, apareceu o Senhor em Isaías, capítulo 3, versículo 6 de Isaías. Então, irmãos, cada pessoa tem um tipo de estátua na sua vida. Agora eu te pergunto, louvado seja Deus, qual é a sua estátua? Também, queridos, os filhos de Israel, que está aprendendo um estudo avançado, e falar que tem uma estátua, vai ficar um pouco mais constrangido, não vai ficar meio complicado, não? Mas tudo bem. Atualmente as pessoas pensam que Baal era perverso. Ele, sendo Satanás, mantivera identidade escondida. Tá? Um dos itens mais problemáticos dos demônios é ter sua identidade escondida. Ele não vem falando que ele é diabo, ele não vem falando que ele é um ser maligno, ele não vem falando que ele tem chifre, rabos, ele não vem falando que ele é uma pessoa ruim, ele não vem falando, não. Até inclusive o diabo recolheu todos os livros. Você pode procurar o livro Cipriano, agora você não consegue encontrar mais. Você pode procurar o livro agora de Escaravaca, Capa Preta, você não consegue encontrar mais. Ele recolheu tudo os livros. Agora ele só deu uma penteada na Bíblia, modificada assim na Bíblia, como ele está fazendo aí, né? Modificando a Bíblia e jogando no pão do povo. Porque o diabo descobriu que o maior aprendizado e a força mais forte na vida do ser humano não é uma cadeia segura por grades de ferro, e sim um aprendizado falso. Uma vez que você estiver em um aprendizado falso, você está na pior prisão, e dela você não vai conseguir sair, a menos, exceto se Deus tiver um plano de revelar sua alma. Caso contrário, se a revelação da sua alma depender do seu esforço, você não vai ser revelado. Por quê? Porque você entrou numa prisão que não é feita com grades e nem paredes, mas uma prisão em que você decidiu ser um prisioneiro. Não parou de pensar, irmãos? A pessoa ser presa pelo próprio conhecimento mundano, diabólico, satânico, é complicado, mas seguindo a vontade de Deus. Quanto ao povo que o chamava, acreditava que fosse ouvido. Ninguém serviria um Deus declarado Satanás. Muitos o tinham como sagrado. Para entrar na seita de Jezabel, deveria reconhecê-lo, tornando seu criador. Eu se pergunto, mas por que Jezabel optou por colocar Baal por ser o seu criador? Foi um período que Deus e Israel não falava com o seu povo. Parou um tempo, devido a Israel estar tão afastado de Deus, que Deus não falou com o seu povo. E por não falar com o seu povo, vocês sabem que os oportunistas sempre vêm, né? Os oportunistas estão sempre à espreita, estão sempre pertinho aí, para fazer o quê? O seu trabalho, né? Os israelitas não conheciam o Criador, por isso pensavam que Baal fosse. Como ninguém nunca observara o Eterno, seria um privilégio vê-lo de frente. Então, quando alguém pintou, imagina, esse aqui é o Criador, só via os joelhos conjuntados descer, né? Então, muita gente já descia o joelho, né? E tem gente que se afastar dos cultos que pregam a verdadeira palavra hoje, daqui um mês ele já está adorando para Baal, já está caçando Baal para adorar. Tá? Se houver um colapso
de pregação bíblica atualmente na era que vivemos, 15 dias é o suficiente para muita gente estar descendo o seu joelho para baixo diante do Baal. Tá? Por quê? Porque é um povo que anda por vista. Tem sempre ouvido. Você ouve o culto na sua casa? Você não vai para a igreja? Você ouve o culto na sua casa? Que crença fragilizada. Um certo senhor que é um dos maiorais igrejeiros, ele disse para mim: e o fulano lá ainda é crente? Porque não está indo lá no nosso biombo, né? Não está indo lá? Ainda é crente? Eu disse 25 anos que ele ficou nesse tipo de lugar, nunca ele foi tão crente como 6 meses que hoje ele serve a Deus, que muitos nem podiam dizer sem pelo celular. Então, meus amados irmãos, Deus deles, não é à toa que eles falam. Eu acho que aqui ninguém fala isso, mas eu acho que não é à toa que Deus fala. Casa de Deus, né? Deus deles está na casa, né? Casa de Deus. Porque se eu tenho uma casa, eu moro nela, vivo nela, né? Agora, se eu faço de Deus a minha vida, a minha casa, a minha morada, a morada de Deus é diferente, né? Mas se você fala casa de Deus, você está fazendo isso. Então, qual é a diferença da tradicional católica e a católica reformada? A tradicional católica tem as estátuas do lado de fora da parede. E a católica reformada tem as estátuas dentro da parede. Então, irmãos, vocês entenderam agora o que mudou? Nada. A católica tradicional, você vê as estátuas. A reformada, você não vê porque o reboco tomou conta, tá? Então funciona da mesma forma. Um está camuflado e o outro está à vista. Glorificado seja Deus. Grande é o nome do Senhor nosso Deus. A decisão do povo, dependente do conhecimento, se entendesse a boa palavra, não aceitaria adoração maléfica. Então, se aquele povo entendesse a palavra verdadeira, jamais iriam adorar a Deus, ou melhor, Satanás em forma de Baal. Nunca faria isso. Tá? Os israelitas, a maioria, abaixaram os seus joelhos para Baal. Tá? E o pior, os sacerdotes tornaram sacerdotes de Baal. Vamos ver a sequência. João 8,32. Conhecerei a verdade vos libertará. Glórias a Deus. E conhecereis a verdade, e essa verdade vai te libertar. Então, conhecer a verdade não é tempo de casa. Conhecer a verdade não é um tempo de crença. Conhecer a verdade é muito ler Bíblia. Conhecer a verdade é ser revelado por Jesus. Glória a Deus. A liderança sacerdotal israelita convencia a multidão que Baal o visitara. O pior de tudo, irmãos, que eles achavam que o nome de Deus fosse Baal, porque o nome de Deus verdadeiro nunca foi mencionado. Encontramos algumas referências, mas o nome de Deus nunca foi mencionado até ali, então, né? O Moisés, ele disse que ele era o que sou. Sou o que sou, fala hoje. Então a palavra sou o que sou quer dizer o quê? Sou o que vivo eternamente. Abraão, Isaac e Jacó me viram, né? Então, mas o nome de Deus não era visto, mas agora todo mundo ouve. Não, descobrimos que não é o nome de Deus. O nome de Deus é Baal. Que maravilha, gente. Mas quero saber como é que é o rosto dele, né? Já que alguém privilegiado conseguiu ver o rosto de Deus e viu aquele boneco todo esquisito e falou: mas Deus, o rostinho é esquisito, mas tudo bem, é bonzinho, né? Faz muita coisa, abriu o mar vermelho, fez um monte de coisa. Então, irmãos, todo mundo com seus joelhinhos nas retaguardas, soltando para cada um. E você faria o mesmo se estivesse lá? Essa é a colocação que deveríamos ver.
Eu nunca faria isso, pastor. Talvez você deitava diante do colo de Baal, né? Talvez não baixava só o joelho. É como muitos irmãos dizem, né? Adão, Eva, fez tanta coisa errada, comeu logo o fruto do conhecimento. Graças a Deus que nós não estávamos lá, porque senão até a raiz nós comíamos daquela árvore. Nós comia a raiz, comia as folhas, comia tudo, comia o caldo, comia tudo, não pagava nada, aquela árvore tinha que existir. Então não adianta você crescer, dizer que você não fazia isso, não fazia aquilo, não existe. Tá? O melhor a fazer é dizer: Jesus, livra-nos da tentação do mal, né? Porque teu o poder, a honra e a glória para sempre. Louvado seja Deus. Satanás sempre vai dizer que ele mora no céu. E você acredita nisso? Você acredita nessa enfática do diabo em dizer que ele mora no céu? Você acredita? Você acredita em casa? Você acredita? Amados irmãos, Satanás, ele mora no céu. Agora pronto, hein? O pastor falar uma palavra dessa. Ele mora no segundo céu. O segundo céu é o trono de Satanás. Você quer ser rei daqui do céu? Não, aqui só eu sou rei. Mas falei no outro céu para você. Deus não poderia criar o inferno com Satanás. Ele criar o céu com Satanás. Pastor, mas na Bíblia o inferno, essa palavra ela veio inspirada, ela apareceu no ano 325. A palavra inferno não cabe. É como se eu estou aqui pregando o Evangelho Eterno com nossos irmãos aí por aí no mundo afora e começarmos a inventar palavras para vocês aqui que nunca existiram, nem na Bíblia e nem em provérbio nenhum. E de repente vocês ficarem aí perdidos nessas palavras. Foi a mesma coisa, né? Então do nada apareceu a palavra inferno no Constantino, em que ele implantou o inferno. E o povo não estava querendo aderir à igreja que estava sendo fundada. Ele falou: olha, é o seguinte, o inferno é um lugar inventado. E inventado? É o lugar que mora Satanás? É o lugar que mora Satanás. Mas está na Bíblia, se está na palavra dos pergaminhos originais? Não está. O inferno, o Gênesis, diz sepultura. Mas eu vou colocar diferente, eu vou fazer como se fosse lugar inventado. Então vai para o inferno. Né? Então o povo começou a aderir à igreja com medo do calorzão do inferno. Parece que o medo acabou, né? Porque o povo está muito assombrado. Né? Qualquer coisinha está lá soprando. Louvado seja o nome do Senhor. Desde então, curas apareceram quando pregava o pergaminho. Inspirações nunca vistas surgiam. Assim, o povo dizia: Baal é nosso Deus. Então não esqueça, curas apareciam. Tá? Muitas coisas tremendas aconteciam. Daí o povo dizia: realmente esse é nosso Deus. Então, se Baal não fizesse cura, como eles dizem, não fazesse chover, ninguém acreditaria que ele fosse mesmo um Deus da fertilidade. Então as pessoas pegam as coisas por cima, esquecem de pegar a raiz. Como que uma pessoa vai acreditar em algo que ele não sabe que existe? Agora, se ele já viu algo acontecer, tudo bem que foi até uma sorte de clamar para o Baal para mandar chuva. Talvez a chuva ia estar no caminho, né? Mas para quem estava aí sustentado na crença, para quem estava, não ouvia mais a voz de Deus, o importante é dizer que Baal fez. Portanto, ele é Deus. Né? Por exemplo, é a mesma coisa que uma pessoa chega para você e fala: ó irmão, tem um filho de Israel, eu quero pedir oração aqui. Mas daqui a pouco ele vai lá no feiticeiro, lá na esquina, que está lá falando lá, e vai lá pedir oração. Aí Deus opera, leva a glória, vai ser um feiticeiro. Então você pergunta: você pediu oração para alguém? Não.
Tem certeza? Não, estou pronto. Vamos orar aqui. Eu não peço para ninguém não. Para nós saber se Deus faz ou não faz. Porque se fizer, foi Deus que fez. Agora, você pede para fulano, pede para ciclano, você nem sabe qual Deus. Ah, mas Deus é um só. Então, com essa baboseira toda, já pensou se fosse dois? Né? Com essa macacada toda que está acontecendo aí, se fosse dois Deus, o que seria então? Então, meus irmãos, essa é a realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então o povo acreditava na crença, né? 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então vocês veem que Baal, o povo estava, chegou ao ponto do povo estar tão indeciso, né? Não saber em quem acreditar. Então as crenças realmente eles estavam muito ativas, né? Principalmente o fulano lá, né? A investida satânica acontecia e ninguém contestava nada. Glória a Deus. Vai da obra, meu pai. Israel foi visitado, diziam os sacerdotes. Olha o que os sacerdotes dizem: Deus acaba de nos visitar e nós somos servos de Deus e Baal está conosco. O nosso Deus está conosco. O Deus que nos tirou do Egito, Baal está conosco, né? Oh, graças a Deus, vai. A operação demoníaca invadiu o reino, tanto que Jezabel, a sacerdotisa e rainha, servia a entidade, né? Ela era muito conhecida, né, irmãos? Ela era muito assim. Muitas pessoas falam que era uma rainha ruim. Se ela fosse ruim, ninguém acompanhava ela, tá? Ninguém seguia ela. Então ela não era esse tipo de rainha que as pessoas põem à sua conta, né? Glórias a Deus. O povo queria algo e era concedido, não propriamente perdão. Isto ninguém entregava. De repente Deus levantou Elias para alertá-los, dizendo: Baal não é Deus. Por exemplo, nós agora estamos levantando a voz que só existe como representante do céu, com o nome de Jesus Cristo, é o sumo sacerdote. Um Jesus Cristo mudo, um Jesus Cristo que não professa sacerdócio. Ele não é o nosso Deus. Ele não nos representa no mundo espiritual, tá? Então quem nos representa no mundo espiritual é o sacerdócio de Cristo. É Cristo e o seu sumo sacerdócio conquistado na cruz. Esse sim, esse nos representa. De repente Deus levantou Elias para alertá-los, dizendo: Baal não é Deus. Procurem o Criador e se conservem. Ainda Israel, sendo corrigido daquela forma, seguia adorando a entidade Baal. Bem? Seguia adorando a entidade Baal. Quantos hoje ainda está acontecendo isso? Deus fala duramente, explica mesmo. Isso quando Deus não coloca a mão, né? Ainda continua adorando Baal. Ô, pastor, nós não seguimos Baal hoje, pastor. Nós seguimos o sumo sacerdote. Tá, você pode seguir o sumo sacerdote, eu concordo, de boca, mas de obra, talvez está seguindo o Baalzão da vida. E o que é que nós temos que entender? Falar que segue a Deus, mas em obras servir Baal vai adiantar alguma coisa? Quem vai arrastá-lo para algum lugar vai ser Baal. Não tem como Deus te levar ao céu
se você faz a vontade de Baal. Vai na obra, meu Deus. 1 Reis 18:27. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E aí, Muita gente ainda me acha. Eu conheço uma pessoa que me chama de corajoso, mas ele não me chama de corajoso porque eu disponho a pregar a verdade. Ele me chama corajoso de levantar contra o pironco dele. Ele me chama corajoso de confrontar o sistema. E eu não me vejo corajoso nessa área. Eu me vejo como responsável por fazer isso. Assim como Elias, não tinha ninguém que chegava e falava: não, eu estou do lado de Elias. Ninguém falava, não, irmãos. Os que adoravam a Deus estão debaixo das camas. Os que estavam por frente, que estavam ali por perto, eram adoradores de Baal. Não tinha ninguém ao lado de Elias, não. Então, o que hoje nós estamos vendo, essa situação. Agora o sistema inteiro, todos os que, entre aspas, dizem ser pregadores, estão desse lado aí. Eu tenho que comer essa comida? Não. Sim, se não tivesse sido revelado. Mas o meu caso é diferente. Como eu digo, o nosso caso é diferente. Talvez você ouve a palavra aqui, mas quando chega na hora do vamos ver, você corre. Quando você ouve muito certo tipo de pregador, o seu pensamento muda. Você fala diferente. Talvez aqui você fala grosso, tem bom timbre na voz. Mas quando você começa a ouvir um tipo de versão diferente, outrora velha, costumeira e antiga, você vira um franguinho, afina a voz, começa a concordar com o diabo, começa a servir Satanás. Não é esse tipo de gente que vai passar pela porta lá. Não é esse tipo de gente que as portas estão lá esperando. Não. As portas estão esperando gentes que ouvem a verdade, aprende sobre esta verdade e vive esta verdade e morre se preciso por essa verdade. glória a Deus, aleluia. É esse tipo de pessoa? Ah, pastor, claro que sim. Claro que sim. Tá bom. Vamos dizer que seja. Não vai faltar tempo para você provar isso para você mesmo. Não precisa você provar para mim. Não vai faltar tempo para você provar isso para você mesmo. O funil está fechando. O funil está fechando. A investida satânica acontecia e ninguém contestava nada, né? Do jeito que vinha o CD, todo mundo dançava, né? O CD está prontinho, vamos dançar. Assim? E você? Está na mesma situação? Glórias a Deus. O profeta Elias libertaria Israel do jugo satânico, mas o povo, não o conhecendo, desacreditara, não sabendo que esse profeta afrontaria o rei e sua rainha que tropeçavam os hebreus.
Elias, mesmo perseguido, não escondia a verdade. O tempo todo corria perigo, porém Deus o preparara para alertar Israel do demônio chamado Baal. Lembrando e relembrando o que eu já disse. Era demônio chamado Baal para um homem que tinha o Espírito Santo. Mas os homens que diziam ter o Espírito Santo, que outrora eram sacerdotes, Baal era o santo Deus que havia abrido o mar vermelho e feito Israel vencedor com Josué. Eles não sabiam que era Deus, mas a primeira estátua que apareceu dobrou o joelho. É bonita, boa expressão. Olha, Baal é gente boa, é gente fina, né? Eu sempre costumo dizer que uma mentira 10 vezes contada é uma verdade confirmada. Mas o que as pessoas estão aí se aderindo? Agora é o santo Baal vindo lá dos 4 cabos de machado. Agora é o santo Baal vindo fartura de Bíblia. Bíblia farturenta, o que é isso? Quando cruza as pernas assim, coloca a Bíblia, a pontinha já está arrastando no chão, né? Ele foi lá. Isso é uma Bíblia farturenta. Louvado seja Deus. Infelizmente, essa situação. 1 Reis 18, 22. Então disse Eli ao seu povo: só eu fiquei profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Meus irmãos, agora eu vou te dizer uma coisa. Se eu estou sozinho e tenho o Todo-Poderoso comigo, eu vou temer esse sistema aí? Não, de jeito nenhum. Você sabia? Uma pessoa só pediu um sinal de Deus, ele concede. Agora quem ficar ao lado do sistema vai ser incluído pelo sistema. O sistema babilônico está aí a todo vapor, tá? Glórias a Deus. Elias, o profeta, disse ao rei Acabe as seguintes palavras: você engana o povo, fazendo adorar deuses incapazes. Segundo a minha palavra, não choverá, e nem orvalho cairá, até que ore novamente. O rei ficou enfurecido, mas não acreditou que Deus tivesse poder. Mesmo assim, afastando-se Elias, a rainha mandou matar os sacerdotes do Senhor que ainda restavam. Após a mortandade, o Eterno guardou seu servo distante dali. Os dias seguiram e o céu não formava nuvens que traziam chuvas. Quando a pessoa é cega espiritual e perde a noção da vida espiritual, esquece. Uma palavra que Elias disse, para quem entende, ele deveria fazer o quê? Dar churrascos a Elias, manter Elias no palácio, fazer de Elias o seu conselheiro. Por quê? Escute bem, segundo a minha palavra, não choverá, e nem orvalho cairá, até que ore novamente. Então, se ele matasse Elias e não tivesse ninguém para orar, ia chover? Nunca mais ia chover em Israel. Mas os tropeçadores que faziam tropeçar o povo de Deus, se Elias tivesse brincado, ele teria morrido. Então, irmãos, você vê que quando a pessoa perde a noção espiritual, é isso. Ele não enxerga os detalhes da palavra. Essas são a realidade. É bom, hoje eu chego um dia desse, cheguei para uma pessoa e disse: você sabia que Zaqueu nunca foi ladrão? Embora eu estar contestando com os
PhDs que escreveram filmes e fizeram encenações ali em Hollywood. Mas aqui eu nunca fui ladrão. Mas a obra que eu gosto. Mas não pode. Aí o Espírito de Deus falou, manda ela ler. Aí nesse versículo aí, a hora que ela leu, ela pulou a palavra sim. Está vendo aí o segredo onde ele está? Pulou. Ignorou a palavra sim. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém. Eu defraudei alguém. Portanto, vou restituir 3 vezes mais. Entendeu? Ele trocou a palavra sim pelo eu. Eu defraudei alguém. Eu defraudei. Então, vou restituir 4 vezes mais. Quer dizer, eles colocaram como se Zaqueu estivesse concordando com o que ele havia feito. Como se ele tivesse feito. Tivesse assumido um crime que não era dele. Mas está dizendo diferente. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. Então, quando a pessoa está cega espiritualmente e tem Baal por Deus, esquece esse detalhe e começa a propagar mentiras, engano. Agora nós, tribo do filho de Israel, meu irmão, nós que fazemos parte dos grupos dos 144 mil do Apocalipse, vamos aceitar essa ignorância, essa tropeça, esse engano, forjando o mundo com suas práticas antibíblicas, e terei que aceitar isso? Não vou fazer isso. Não vamos fazer isso. Não vamos aceitar isso. E os que quiserem também ser arrebatados pelo Senhor também não aceitam isso. Você sabia que colocar uma culpa em alguém que ele não tem é dar ele um duro julgamento de perdição eterna porque já morreu? E alguém que julga alguém que não é para a perdição eterna, embora morto, não podendo salvar, você sabia que alguém vai assumir o seu lugar após a morte? Então como que um povo que se diz entender, que faz esse duro julgamento ao homem que nem estatura suficiente tinha, pode alcançar o reino de Deus? Primeiro porque não tem porta para passar nos muros da cidade santa, né? Tentaram derrubar o muro da cidade santa no crime. Tentaram fechar as outras portas no crime e deixou só uma porta. Mas esquecem que Satanás está propagando a sua casa, que é uma porta só. Porque nunca alguém vai conseguir fechar a porta do Senhor. Nunca. Quanto mais 11 portas. Nunca. Esquecem que o único céu que só tem uma porta é o que Constantino colocou por nome. Se não quer, saiba, o inferno, que é o segundo céu. Esse sim tem uma porta só. E o chefe deles é Baal. Então você ouviu falar do céu de uma porta só? Você quer o meu conselho? Você é uma pessoa que quer morar no céu? Exige o céu. Chega para a liderança e diz assim: senhor, por gentileza, eu quero 1 minuto da sua atenção. Particularmente, o senhor prega aqui. Eu ouvi falar uma porta só no céu. Prega que uma porta só ou 12 portas? Não, o céu é uma porta só, é Jesus, não sei o quê. Não, a porta de Jesus é um ensinamento. Agora, passagem para a cidade santa é uma porta só ou 12? Você falar que é uma só, foge de lá, porque é outro Deus que está servindo, não o verdadeiro. Funciona assim. Glórias a Deus. O rei acreditava que Baal fosse o Deus da fertilidade. Esse era conhecido, Baal, o Deus da fertilidade. Embora a terra experimentasse dor, o Deus de Jezabel faz chover, diziam eles, mas nada resolvia.
A seca destruía sem piedade. Um único homem desafiou os deuses trazidos a Israel e não podiam evitar. Um único homem desafiou os deuses trazidos a Israel. Você acha que Elias não sabia que Baal também fazia aquelas maracutaias lá? Não sabia. Mas ele também sabia que o verdadeiro Deus pode aniquilar tudo. É a mesma coisa, você não sabia, você acha que Moisés não sabia que os magos, ele morou no palácio. Vocês acham que Moisés não sabia que os magos faziam cobra, madeira transformada em cobra? Sabia. Agora eu te pergunto, Arão, não pode jogar madeira lá não, porque senão vai virar cobra. Se virando cobra, a do sacerdote também vai virar cobra. A madeira deles. Moisés falou isso para Arão? Não. Aí na obra, meu Deus. Nós vamos fazer o que Deus mandou. Não importa o que o cão faz. Não importa o que o diabo faz. Nós vamos fazer o que Deus manda. Aleluia. Olha. Deixa lá o sacerdote jogar madeira no chão e virar cobra também. E Deus honrou aquele homem por pensar assim. Deus honrou. Jogou a madeira no chão, virou cobra. E a bichinha estava lá no jeito que tinha para espetar muita gente. Aí vem o sacerdote lá e joga a madeirinha também, transforma em cobra. Aí vem Deus e prova o seu poder soberano. Abre a boca da cobra de Moisés e come todas as outras cobras. Então, se você ficar preocupado com o que o diabo faz, você nunca faz nada para Deus. É verdade. Mas pode ter a certeza que o mesmo Deus que tem feito, mandado nós fazer isso, ele vai assumir para superar aquilo que o diabo faz. É, meu Deus. Glória a Deus. Diz a palavra que Elias servia o Senhor dos Exércitos e não era arrastado por deuses fabricados. Tá? Quem serve o Senhor dos Exércitos, ele fica 2, 3, 10, 15, 20 anos. Ao que você procura ele, está aquela rocha acesa. Ele é aquela tocha. Se antes ele orava 2 horas, ele ora 3 agora. Aleluia, glória a Deus. Mas quando ele é aquele falso cristão que só sabe dar trabalho, quando você procurar ele é uma besta. Já virou diabo, o diabo já virou gente, tornou virar diabo de novo. Já virou diabo de certa espécie. Ele ficou tão prático que o diabo veio do inferno para tentar ele e o diabo está tentado. Ele se torna mais mentiroso que o capeta. Todo capeta que vem tentar ele, apanha no inferno. E aí? Você ensinou ele a mentir? Não, eu aprendi alguma coisinha com ele. Lá vai pancada na cabeça do capeta. Desde que o profeta Elias decretou escassez, houve fome naquele país. Israel atravessou a pior privação e nada poderia fazer. Os deuses de Jezabel foram invocados e o silêncio seguia. Oh, glória. Cadê eles? Da onde? Elias fechou a boca dos nossos dedos. Elias resolveu, trabalhou tudo, Elias complicou tudo. Isso é o que dá servir Deus fraco. Glória a Deus. Aleluia, Deus vivo, poderoso que é. A rainha Jezabel não demonstrava ruim, porém estava enfurecida. O Deus dela enganou a nação, desviando do Senhor 850 profetas. O fato dela conquistar considerado número de profetas não foi péssima sacerdotisa. Isso você pode ter na cabeça, tá? Esquece.
A história do demônio encarnado naquela pessoa é pura façanha para maquiar crenças fundadas pelo homem. Tá? Maquiar quer dizer o quê? Para passar um pano molhado, para ninguém ver o Baalzinho hoje. Tá? Só para ver o Baal lá naquele tempo, porque Jezabel morreu salpicada, morreu comida de cães, né? Então Jezabel não volta mais. Jezabel está aí, mais viva do que nunca. Baal está ativo aí mais do que qualquer outro Deus. É fácil você falar, olha, Baal está ali e está acolá. Mas Baal mora debaixo do colchão, debaixo da cama, da cadeira, detrás do sofá, dentro do guarda-roupa, dentro da cômoda, dentro daquela caixinha do pecado, né? Dentro da sapateira, né? Baal está todo no casinho. Naquele tempo, matar pessoas em nome de Deus era comum. Os profetas do Senhor foram mortos sem perceberem que os demônios reinavam na profetisa. Lavar a mente daqueles, a rainha dissera: Deus se chama Baal, o nome do Senhor que Israel professa proviera dos pagãos. Então a rainha, qual foi a reza dela para enganar todo mundo? Antes Arauto avisar que Jezabel tem uma notícia boa para dar para todo mundo. Deus acaba de manifestar para nós. O nome dele é Baal. E quem quiser ver, vem ver na praça pública. Quem quiser chegar a ele está pronto, de braços abertos para te receber. Ele é bom demais. Ele é maravilhoso. Eu também já me aderi a ele, viu? Embora eu seja uma sidônica, já aderi a ele primeiro que israelitas, viu? Sendo assim também eu quero também esse Baal como meu Deus. Eu recebo Baal como meu Deus. Baal recebeu um nome diferente. Baal agora tem o nome de Jesus. Misericórdia. O povo fala. Eles começaram a trazer uma tradução anticristo, colocou a palavra anticristo, né? Anticristo, quer dizer, se eu for pegar a palavra, eles colocou a palavra anticristo, significa oposto a Cristo. Não é. E nem é antes de Cristo. É simplesmente alguém que recebe o nome de Cristo. Alguém que recebe o nome de Cristo. Mas o que a realidade é que inventaram outro apelido para sustentar as adorações a Baal. Há muito tempo as crenças praticavam rituais derramando sangue. O Todo-Poderoso recebia somente sangue animal para redimir famílias. A diferença era que Satanás recebia sangue humano. Devido ao sacrificado ser criatura de Deus, Israel foi enganado facilmente. Então, irmãos, pegava aquele conteúdo humano, conteúdo animal, você já sabe, né? Deus recebia o conteúdo de animal na época, e Satanás recebia o conteúdo humano, né? Aleluia. Então o que acontece, irmãos? Qual foi a tese deles? Não, mas Deus, o animal não é criatura de Deus? É. O homem não é criatura de Deus? É. Tudo é criatura. Se é assim, tudo bem, então, apesar que é diferente. Beleza, então tá bom. Fala, nosso Deus. Glórias a Deus, aleluia. Atualmente, as crenças tropeçam porque muitos não observam detalhes.
As pessoas escutando essa palavra se perguntam: como podem ser tolos assim? Hoje a Escritura está perante todos: quem não a vive certamente cairá. Então quer dizer o que, irmãos? Se a pessoa não viver hoje a palavra de Deus, ele já está com a passagem comprada. Nós temos Bíblia, essa palavra. Nós temos um grande número da voz de Deus para nós, né? 1 Reis 18, 28. E eles clamavam com grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Então vocês viram como que era o funcionamento dos adeptos de Baal, né? Então eles se contavam todos, né? Como pode alguém seguir crença fundada pelo homem? As pessoas indignadas sempre comentam isso, não esquecendo que a fundação principal sucedeu pelo homem chamado Constantino, por possuir muita força, tá? Então o que acontece? Mas como que o homem segue uma crença humana? Qual é a crença que não é humana? Tem alguma? Se a primeira raiz foi fundada pelo homem, se a primeira raiz é um pé de manga, você vai esperar daquele mesma raiz aparecer caju lá na frente. O pé de manga ficou velho, caiu no chão, o caroço, e nasceu um lindo pé de jabuticaba. Eu acho que o meu ouvinte não é tolo o suficiente para ficar enganado ainda, né? Bom, a menos se quiserem, né? Quem quer ficar enganado, felicidade. Felicidade. A crença é humana, porque humanamente ela apareceu. Não tem como mudar. Se você está no sistema, é humano, tá? Se está no sistema, é humano. Glória a Deus. Infelizmente, houve o primeiro fundamento em 325 depois de Cristo. Saiba que a nova aliança de Cristo não está nessas crenças. Quem é que fala dela? Ninguém. Você quer um relatozinho? Não, irmão, me dá esse livro para mim aí, o sacerdócio de Cristo aí. Glória a Deus. Vocês querem ver como é que funciona a coisa? Vocês querem saber um segredinho agora? Vou dar só para vocês, tá bom? Pessoal, escute bem. Vocês vão entender aonde que o mundo está. Tá? Os homens querem dominar seu semelhante a todo custo. Esse é o propósito. As pessoas que erram continuamente não farão o que é certo terapeuticamente. Tá? Estes deverão saber que o sumo sacerdote Jesus precisa ser adorado para obterem felicidade. Se fizerem ao contrário, nunca serão abençoados. Portanto, faz-se certo deixar o ensino que traz muitas desavenças. Você já sabe disso. O item 35 do capítulo 22 diz assim: se o ensino religioso atropela, qual é a decisão a ser tomada? Há um problema muito sério. A doutrina é exclusivamente da religião e não dos crentes. O autor dela é religião. Toda religião tem seu ensino, não tem? Então ela é da religião. Vamos lá.
infelizmente, o crente ligado à crença assumirá o que a entidade ensina. Quer dizer, você ouve e você assume o que a entidade ensina. Porque ninguém aparece. Quando a bomba estiver acesa lá, vai explodir na mão de alguém. Vai explodir na mão de quem? O Senhor. Portanto, o pecado alheio, que é o ensinamento, a doutrina, levará muitos à perdição, porque não poderá ser corrigido. Quem vai corrigir uma doutrina de igreja? Quem vai corrigir? Mas a aula, meu Deus. Ô chefinho, o senhor assume se eu pregar, se eu estiver pregando certo aí, eu seguir certinho, o senhor assume? Ó, cada um dá conta de si mesmo. A resposta é essa. Você segue certinho, cada um dá conta de si mesmo. Aí vai todo mundo pro buraco, ninguém assume. Isto é, quem está ligado à religião. A única forma de reatar ou religar o vínculo com Deus é deixar a religião. Só isso. Caso contrário, você não vai conseguir ter um vínculo com Deus. Porque a religião é e tu é responsável pelo erro dela. Misericórdia de Deus. É? Ué. A Bíblia não fala que tudo que procura encontra? Aí. Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, irmãos, quando a religião entrou, o homem fez isso. Então acabou. Não tem mais conversa. Elias provou que Baal era Satanás. Ele provou. Ele foi intimidado? Pode sim. Mas ele foi. Ele caiu na intimidação? Não. Então, vocês podem falar o que vocês quiserem. Fala, é diabo. Ô Acabe. Ô Jezabel. Diabo, Baal é capeta. Vamos colocar hoje. Ô irmãos, Baal é capeta. Aí chega diante do rei. Então, né? Eu acho que é diabo, né? Eu acho que é diabo. Não sei não, mas vamos orar, né? Ô abençoado, tu não disse ontem que era diabo, tu tinha certeza? Agora tu tem que orar. Só porque tu está falando diante de uma besta, diante de um príncipe do inferno. Ah, pastor, mas ele pastor, é o chefe. Ele pode ser um varredor. Ele pode ter uma vassoura de bruxa. Ele pode ter o que for. Se ele não unir as tribos dos filhos de Israel, ele pode ter a certeza que o fogo lhe aguarda. Não é oculto a minha identidade, não. O que eu assumo, o que eu prego. Estou falando em rede social. Se tu guardar o que eu prego, pode ter a certeza que Jesus vai dizer: ele guardou, tu pregou errado, tu vai perecer no lugar dele. E eu assumo perecer no teu lugar. E tu, que diz ser chefe, tem coragem de falar isso? Não tem, porque Deus, em Cristo Jesus, o sumo sacerdote, não te revelou. Aí, se você tiver coragem, vai lá em Mateus 11:27. Se tu não for revelado, tu não vai ver o rosto de Deus. Entendido? Não vai ver. Quem vai ver o rosto de Deus? Eu sigo crença. Se crença fosse boa, o diabo estaria em bom lugar, porque o primeiro crente foi o diabo. É a obediência. O que o Senhor disse? Eu quero obediência e não sacrifício. Que
vale obedecer. Como disse o Senhor, é melhor obedecer do que? Do que? Sacrificar. Aleluia. Elias provou que Baal era Satanás. Para isso acontecer, fizeram a Israel uma provocação. Escute aí. A mando do Senhor, que todos fossem ao Monte Carmelo e fizessem ali 2 altares. Aí, escuta aí. Escute aí, ele está sozinho. Tem um monte de profeta de Baal, ele está sozinho, não acha? Dá para ficar com medo. A carne está lá só na lateral. Elias falhou, ele vira o holocausto. Tá criticando. Elias vai dar o holocausto para Baal. Você acha que Elias não sabia disso? Sabia. Mas ele estava lá. Ele não correu, não. Homem de Deus e mulher de Deus não corre. Não corre da verdade. Tu pode estar diante de quem quer que seja. Se tu não tem tal conhecimento, tu abaixa a cabeça. Mas teus ouvidos estão lacrados para não ouvir miséria. Porque me dá nojo, viu, mamãe? Quando eu vejo um certo senhor, todo dia que você fala com ele, ele vomita em cima de você a mesma palavra. Não tem coisa nova nessas 4 vezes. Vou esperar aquilo acontecer. Porque eu falo, olha, meu irmão, você me chutou tudo lá. Você me vomitou tudo aqui. Você está falando do arrebatamentinho que vai acontecer a qualquer momento aí? Rapaz, esse arrebatamentinho é do diabo, é a colheita dos olhos. É a colheita dos olhos. Eu não quero ir nessa colheita. Quem quer ir nessa colheita, levanta a mão. É isso, funciona. É isso. Ninguém quer ir na colheita dos olhos, elas querem ir na colheita do trigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Fosse ao Monte Carmelo e fizesse ali 2 altares. Um para o Senhor e outro a Baal. O que responder por fogo será Deus. Não pode acender o fogo. Vamos ver agora. Deus é que carrega, né? Ana, ajuda a obra de Deus. Oh, meu querido, é Deus que precisa te ajudar, meu amado. Você não precisa da obra de Deus, não. Não dá isso aqui porque precisa disso. Vai com a mão disso. Deus provê todas as coisas. Se a obra fosse dele, ele proveria. Irmã, você entrega. Irmãos, aqui eu tô na vela prática do dízimo, né? Irmã, tá doidinho aqui porque a igreja é miudinha. Eu falei, não tem igreja e nós não somos pequeninos, não. Nós estamos no mundo inteiro. A igreja não está no mundo inteiro, mas nós está. Nós estamos. Você está pensando? Agora, através desse celular aqui, muitos irmãos de outros países estão ouvindo agora essa mensagem, traduzido na própria língua deles. Todos os irmãos que foram selados pelo Senhor estão adquirindo mais conhecimento através dessas mensagens que Deus está concedendo. A hora que Deus entra para selar os irmãos lá em Gaza, Hamas entra atacando Israel, Israel ferida e matou muitos irmãos inocentes. Que não pode entrar Israel, né? Então na divisa, em Gaza. E assim funciona. O julgamento lá foi bem rápido. Porque senão os irmãos iriam para Israel. Não pode ir para Israel. Viu como é que funciona a coisa? O Líbano está tudo pertinho ali, ó. Síria.
Vamos lá, irmãos. 1 Reis 18, 24. E então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Gostei, né? Vai na obra, Deus. A história é bem conhecida. Elias invocou ao nome ao Senhor e fogo consumiu a oferenda do altar. Ali todos precisavam saber qual seria o verdadeiro Deus. Agora ficou transparente que Baal era Satanás. Aleluia, grande Deus. Os profetas que o adoravam deveriam morrer naquela hora. Vai na obra, meu 1 Reis 18, 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rio. Vale a pena? Vai Deus? na obra, Vale a Senhor. pena? Aleluia. 1 Reis 8, 40, para confirmar. Glória a Deus. Deus E fiel para Elias lhe disse: lançai mão dos povos dos profetas de Baal, que nenhum deles estava. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Gison, e ali os matou. Viu aí? Como isso não vai ser necessário agora, se for profeta de Baal, vai ficar aqui. grande Deus, poderoso. Não vai ser arrebatado. Viu? Se for profeta de Baal, não vai ser arrebatado. O sangue é a vitória, meu Senhor. Mas eu não sirvo a Baal, pastor, eu sirvo a Deus invisível. Glória a Deus, que morreu na cruz. Glória a Deus. Eu servo a Deus que morreu na cruz. Jesus, Mas se eu falar do sacerdócio dele, que você tem que autenticar, agora você pulou lá na frente. Agora eu pergunto, por quê? Porque está explicado que você serve outro Deus. Porque eu aceitei o Senhor Jesus no dia 2 de novembro de 1990. Eu confirmei o sacerdócio de Cristo no dia 18 de dezembro de 2018. E você? Fica atento. Vamos orar a Deus agora. Oh, glória a Jesus, todo-poderoso. Maravilhoso Deus. Grande é seu mistério. Todo-poderoso, mestre querido. Magnífico Deus, todo-poderoso. Eu te agradeço por tua benignidade, bondade e maravilhas. Em nome do eterno sumo sacerdote Jesus Cristo, eu te clamo. Meu Deus, faça a sua grande obra. Em nome do soberano Deus, Pai maravilhoso, eu te peço, te louvo, te agradeço. Amém. O amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos, dizendo juntos. Amém. Deus.